2 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 14 apenas. Diz assim o texto: Meu filho, seja forte, por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança, que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento. Como um bom soldado de Cristo Jesus, nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Pense no que estou dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Vamos orar? Deus, nosso Pai. Aleluia, Jesus. O Senhor tem falado essa noite para todos nós. Queremos ouvir agora o Senhor falar conosco pela Tua palavra, Senhor Jesus. Que a Tua palavra seja alimento para nós e nos fortaleça. Alimenta a nossa alma e o nosso espírito, Jesus. Fala conosco, Pai, fala com o Teu povo. Usa-me nessa noite com fidelidade para pregar a Tua palavra. E que o Teu povo, todos nós, possamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Amém, amém. Glória a Deus. Que bênção, que bênção. Os louvores que nós louvamos aqui, muitos deles falaram sobre essa questão da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Ele permanece fiel e Ele é sempre fiel. O que nós vamos ver hoje é esse título que eu dei à mensagem, a imutabilidade de Deus. Deus, Ele é imutável, Ele não muda jamais. Ele é o mesmo, sempre foi, é e sempre será o mesmo, jamais mudará. É o que nós vamos ver um pouco na parte B desse sermão. Primeiro a gente vai trabalhar um pouquinho o texto de Paulo e depois a gente vai para essa parte do título da imutabilidade de Deus. Nesse capítulo 2 nós vemos que Paulo, ele quer exortar Timóteo a manter a sua fé e esperança para que o seu ministério não tenha tantas dificuldades, para que ele se mantenha firme no ministério. E Paulo encoraja Timóteo, seu jovem rapaz, seu jovem discípulo, para que ele seja forte, para que seja fiel e para que ele confie em Deus. Confie na graça de Deus. Confie na graça de Jesus Cristo. Paulo vai enfatizar para Timóteo que Deus, Ele é fiel. Nós somos infiéis, mas Deus é fiel. Então Timóteo tem que confiar nisso. Olha, confia em Deus. Pode estar passando qualquer dificuldade na igreja, mas confia em Deus. É assim que ele começa o texto no verso 1. Meu filho, seja forte. Seja forte. Haverá dificuldades. Haverá tribulações. Haverá problemas. Eu estou o tempo todo, Timóteo, brigando com você, falando sobre isso, que há homens causando problemas no meio da igreja, mas seja firme, seja forte, confie na graça que há em Cristo Jesus. O que Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, seja forte. Essa força que nós precisamos para perseverar, Paulo está falando, olha, ela não vem de nós. Não pode vir de você, não pode vir de você, Timóteo, não pode vir de você, irmão. Porque nós não temos essa força. A nossa força ela vai fraquejar na primeira dificuldade que aparecer. Paulo está falando, seja forte na graça de Deus.
Essa força, ela vem de Deus, não vem de nós. Nós não temos essa capacidade. Nosso pecado, ele é forte e quer nos derrubar o tempo todo. Mas a graça de Deus, ela é forte. Seja forte na graça de Deus. Paulo chama a atenção para Timóteo, para permanecer forte, confiando em Deus. Confiando na graça que o alcançou. A força não vem de nós. Maldito o homem que confia no próprio homem. Maldito o homem que confia na sua própria força. Temos que confiar em nosso Deus. Aquele salmo que diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em exércitos. Nós fazemos menção ao nome do Senhor. Nós confiamos nele. Efésios 6,10 vai dizer, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos aonde? Em mim? Na minha capacidade humana? Na minha habilidade? Não, fortalecei-vos no Senhor e confia na força do poder que vem de Deus. Deus, ele é poderoso. É Deus que nos fortalece. É Deus que nos dá essa capacidade de nos manter firmes até o fim. Paulo está falando, Timóteo, mantenha-se forte, mas no Senhor. No Senhor. O problema de alguns crentes é que acham que podem se manter fortes sem buscar a Deus. Que podem se manter fortes distante de Deus. Acho, olha, eu já conheço a verdade, eu conheço o Evangelho, eu sou capaz de enfrentar o mundo agora. Você não é. Você não é. Ninguém é. Somente quando Deus está em nós, quando Deus nos fortalece, que nós temos essa capacidade de lutar contra as tentações, de lutar contra o pecado e vencê-los, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O que está no mundo é tentação, o que está no mundo é pecado, o que está no mundo é o tentador, o que está no mundo é o maligno, mas o maior é o que está em nós. Ele é forte. Não nós. Não nós. Então mantenha-se forte no Senhor. No Senhor. A sua palavra é que é o alimento para nossas almas. É a palavra de Deus que nos fortalece. É o seu Espírito que nos dá vida. Quando eu estou fraco, aí é que estou forte. Pois o Senhor é a minha força. Aleluia. Quando você se sente fraco, busque o Senhor. Ele te fortalecerá. Quando você estiver se sentindo abatido, caído, busque o Senhor, porque Ele vai te erguer, vai te levantar. Fortaleça-se na graça de Deus que há em Cristo Jesus. No verso 2 ele vai dizer, você me ouviu ensinar verdades confiadas por muitas testemunhas. Agora ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outro. Paulo está dizendo aqui a Timóteo, Timóteo, levante homens como você, para pregar a verdade sem adulterá-la. Para pregar a verdade com fidelidade, com compromisso com Deus. Anuncie essas verdades a homens de confiança, para que eles também possam transmitir a outros, com fidelidade, com autoridade, com poder. A verdade tem sido adulterada desde o início da igreja, até hoje. Tem sido mudada. Os homens pregam um outro evangelho, um outro Jesus, que não é o Jesus bíblico. Não é o Filho de Deus encarnado. É um outro Jesus. A verdade tem sido adulterada desde sempre. E Paulo diz, permaneça fiel à verdade de Deus, à palavra de Deus. Ensine homens essa verdade. Porque muitos irão desviar essas verdades. Muitos irão pregar um outro evangelho. Mas permaneça firme. É o que ele vai reforçar no verso 8. Ele vai dizer, lembre-se de que Jesus Cristo, descendente de Davi, ressuscitou dos mortos. Essa é a boa nova que eu anuncio. É essa a verdade que eu anuncio. Esse é o evangelho, que Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Aleluia. Cristo ressuscitou. É essa a verdade que nós temos que pregar. É essa a verdade que temos que anunciar ao mundo. Cristo está vivo. Ele não está morto como outros líderes religiosos, líderes de outras religiões. Não, Cristo está vivo, ressuscitou. E todo aquele que crê, ressuscitará com Ele naquele grande dia. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. É o que Jesus diz em Mateus 28, ele vai dizer, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus enfatiza aqui o que o Timóteo está falando, olha, preguem a verdade, independente de qualquer coisa, ensine o que eu tenho ensinado a vocês. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Nosso Deus está vivo. Morreu naquela cruz, mas a morte não pôde contê-lo.
A morte não pôde segurá-lo. Aleluia. Paulo pede a Timóteo, ensina essa verdade, Timóteo. Transmita com fidelidade, com autoridade, com poder, sem medo. Sem medo. Ensine. No verso 3 e 4 ele vai dizer: suporte comigo o sofrimento, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se fizesse não poderia agradar o oficial que o alistou. O verso 4 é interessante, porque ele vai falar: nenhum soldado que foi chamado para a batalha, ele vai se importar ou vai se interessar pela sua vida civil, porque aquele que o alistou não vai gostar. Paulo está dizendo para nós: olha, vai ter sofrimento, vai ter tribulações, vai ter dores, vai ter dificuldade, não vai ser fácil a caminhada cristã. Mas não se preocupe com isso. Não se preocupe, porque o soldado que chamou, o oficial que chamou você, o comandante geral, Deus o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Ele quer que você mantenha-se firme na batalha. E Ele vai nos ajudar na caminhada. Ele vai nos ajudar na batalha. Não se preocupe com a sua vida mundana. A sua vida hoje pertence a Deus. Ele alistou você, Ele chamou você. Nós somos soldados de Cristo, é o que o Paulo está falando. Suporte o sofrimento como um bom soldado de Cristo. O exemplo que sofreu. O nosso mestre sofreu. O nosso mestre padeceu. O nosso mestre foi crucificado. E Paulo está falando: olha, assim como ele, Timóteo, nós somos soldados dele. Mantenha-se firme, independente do sofrimento que vier, mantenha-se firme. A caminhada cristã ela é cheia de desafios, meus irmãos. É cheia de dificuldades. Todos sabemos disso. Acho que todo mundo aqui passa por dificuldades. Mas devemos suportá-los, sem se distrair com as coisas do mundo. Aguentar firme, porque sabemos que o que nos espera é algo muito maior. É algo muito maior. As meras tribulações e dificuldades não se comparam com a glória que está por vir. Não se compara, meus irmãos. Não se compara. Aleluia. E Paulo dá conselhos a nós. Em Efésios 6,13 ele vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Olha, você vai para a batalha, vistam-se da armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Mantenha o foco em Cristo. Nosso alvo é o Senhor Jesus. Mesmo em meio a dificuldades e tentações, meus irmãos, o dia mau virá. O dia mau sempre virá. Jesus não está falando aqui que ele vai te livrar do dia mau. Não, quando o dia mau vier, você vai conseguir suportar. O dia mau virá. Na vida de todo mundo aqui passamos por dias maus. Eu contei acho que os irmãos, uma irmã de outra igreja, eu sempre vou na loja dela e toda vez que eu vou, glória a Deus, bom dia. E nesse dia, pai disse: ô irmã, ela, amém, irmão. E foi, irmã. O dia não está fácil. E a irmã vive sorrindo 24 horas por dia. Nesse dia estava batida. E a vida do cristão é assim. Às vezes passando por dias maus. Paulo está dizendo aqui, vistam-se da armadura de Deus, porque vestindo ela, vocês vão suportar, vão resistir ao dia mau quando ele vier. É a armadura de Deus. Ela vai nos proteger, vai nos tornar fortes para lutar. Ficai firmes. E como é que a gente fica firmes? Na força que vem de Deus. Vestindo essa armadura de Deus. Deus é a nossa força. Deus nos fortalece. Vistam-se dessa armadura e confiem no seu comandante, o Senhor Jesus. Versos 5 ao 7. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Pense no que estou dizendo. O Senhor ajudará a entender todas essas coisas. Meus irmãos, a vida cristã ela exige disciplina, ela exige obediência. Estava brincando com meu filho essa semana. Ele disse: papai, eu te amo. Eu brinquei com ele: se me amasse, obedecia os meus mandamentos. Ela exige obediência, ela exige disciplina. A vida cristã ela exige Deus. Ele estabeleceu regras, é o que nós temos aqui, Para conquistar o prêmio, temos que seguir regras. Deus estabeleceu regras. E o pecado do homem faz o homem quebrar essas regras todos os dias. O homem quebra a lei de Deus todos os dias. Deus estabeleceu a sua lei, estabeleceu essas regras, e o homem todos os dias está indo contra as leis de Deus, indo contra os estatutos e os mandamentos de Deus. O cristão não, ele deve se esforçar sempre.
Paulo está falando aqui, ó, esforçai-vos sempre para obedecer essas regras. Assim como o atleta se esforça para vencer o prêmio. Assim como o lavrador se esforça todos os dias, para que no final tenha a sua colheita. Esforce-se todos os dias para obedecer essas regras de Deus. Porque o que nós sabemos, como Paulo está dizendo aqui, é que no final haverá uma colheita. Você que é lavrador, você vai colher isso que você está plantando hoje. Esse esforço, essa luta diária, essa dedicação de servir e de amar ao Senhor. A colheita de frutos espirituais e bênçãos sem medidas nos aguardam. Nos aguardam. É o que nós vamos colher daqui a pouco. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios 9, 24, 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Paulo está falando agora, não corram só para competir, não, corram para alcançar o prêmio. O prêmio está lá no final, corram para alcançar o prêmio. E Paulo faz uma comparação aqui com homens que correm e se esforçam por uma coroa corruptível, por uma coroa que se acaba, por uma coroa que vai definhar, que vai se acabar. Nós corremos em busca de um prêmio eterno, incorruptível, onde a traça, ferrugem, ladrão não rouba, está guardado e reservado para nós. Nós corremos em busca desse prêmio. E o diabo não pode tirar de nós. É a coroa incorruptível que nos aguarda. Em nome de Jesus. Corra de maneira que o alcanceis. Alcancem. Verso 9 e 10. Paulo vai tratar sobre... O texto vai falar sobre o amor de Paulo. O amor de Paulo por Deus, pelos crentes e pelo Evangelho. Olha o que diz o verso 9 e 10. Ó, e por causa disso sofro. E estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Olha o amor de Paulo pelos crentes, meus irmãos. Aleluia. Olha, Timóteo, eu estou preso, eu estou sofrendo, mas eu passo o que for se isso alcançar pessoas, se isso salvar os crentes. Eu passo pelo que for, Timóteo. Aleluia. Paulo mostra que como ele ama o Evangelho, como ele ama a Deus que o mandou pregar, e como ele ama aqueles que Deus escolheu, sem nem conhecer. Olha, Timóteo, Deus tem muitos escolhidos aí fora ainda, Timóteo. Queremos alcançá-los. Eu passo o que for por amor a eles. Eu passo o que for. Há um texto que eu não vou lembrar aqui agora onde está, onde Paulo diz, olha, eu queria estar com o Senhor. Eu queria agora estar com o meu Senhor. Só que por amor a vocês, eu quero que Deus me mantenha aqui mais uns dias. Porque eu quero continuar pregando para vocês. Eu quero que haja salvação. Veja, Paulo estava ansioso para ver a Deus. Mas ele diz, Deus, eu quero te ver o mais breve possível. Mas ainda há pessoas que precisam conhecer o Evangelho, que o Senhor vai me usar para pregar para essas pessoas. Então, me mantenha aqui mais uns dias. Essa é a oração de Paulo. Por amor, por amor. Por amor ao Evangelho. Por amor ao Senhor Jesus. Por amor aos crentes. Ele está falando, olha, Timóteo, eu estou preso, estou sofrendo. Mas Paulo se alegra, porque a palavra não está presa. Ele está falando, Timóteo, você é livre, pregue a palavra. Timóteo, você está livre, você não está preso, pregue a palavra, anuncie aos quatro cantos que Cristo ressuscitou. Eu não me importo de sofrer, eu não me importo de padecer, desde que haja salvação, desde que haja glória eterna, aqueles que ainda não conhecem ao Senhor e que venham a conhecer. Aleluia, é esse amor que falta em nós, meus irmãos. Talvez seja esse amor que falta em nós. Esse amor por as pessoas que não conhecem a Jesus. Muitos não conhecem. Muitos não conhecem. Às vezes eu estou em casa e eu vejo vídeos e fotos das pessoas nas festas. E eu penso, meu Deus, não vou entender esse tanto de gente. Muita gente. Vejo aquela multidão de cabeças assim nas festas. Bebendo, farrando, traindo esposa, traindo marido, fazendo tudo que não presta, usando drogas, bebendo. E eu digo, meu Deus, por tudo embora nessa cidade é muita gente. Muita gente não conhece o Evangelho ainda. Meu povo, muita gente não conhece Jesus ainda. Você conhece, nós conhecemos. Talvez o que falta em nós seja esse amor pelas almas. Falta o clamor pelas almas, como aquele livro, né? Falta o clamor. Falta oração, falta dedicação. A palavra de Deus não está presa. Ela está em nós. Pregue. Pregue a palavra. Pregue com esse amor. Pregue
pensando como Paulo, Deus, ainda que eu padeça, ainda que eu sofra, ainda que eu seja cuspido no mundo, ainda que eu seja negado pelos meus amigos, mas eu continuarei pregando a palavra até que haja salvação e glória eterna. Aleluia. Pregue a palavra, meus irmãos, que possamos continuar firmes nesse mandamento de Deus, pregando a palavra em todo o tempo, sem cessar, sem cessar. O verso 11 ao 13, nós vamos ver o título dessa mensagem. Diz assim o texto: esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Nesse verso, nós nos deparamos com talvez um dos mais belos atributos de Deus, que é a sua imutabilidade. Deus não muda jamais. Deus não muda, Ele é o mesmo. Paulo está falando aqui, ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo, Ele é fiel. Deus não muda nunca. Nós mudamos. Nós somos volúveis. Nós estamos o tempo todo pensando de um jeito, pensando em outro, mas Deus não muda. Essa é uma afirmação constantemente pregada nas igrejas. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo eternamente. Pregam-se isso o tempo todo. Mas ela é uma das excelências que distingue Deus de nós, criaturas. Deus não muda. Deus não muda. Deuteronômio 32:4 vai dizer: Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas. Tudo que Ele faz é certo. É um Deus fiel que nunca erra. É justo e verdadeiro. Ele é a rocha. Aleluia. Ele é a rocha inabalável. Permanece inabalável. Tiago 1,17 afirma: Deus é o Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação alguma. Deus não muda por nada, meus irmãos. Ele é o mesmo sempre. Ele não tem princípio, não tem fim. Não pode experimentar mudanças como nós experimentamos todos os dias. A gente está de manhã pensando de um jeito, à noite a gente está pensando de outro. A gente trata alguém de um jeito, no outro dia a gente já está de outro, parece bipolar. A gente está o tempo todo assim, mudando comportamento, mudando ações, mudando direções. Deus não muda, Ele é o mesmo sempre. O mesmo Deus que você serve hoje é o mesmo diante da fundação do mundo. E será o mesmo naquele grande dia. Alguns aspectos da imutabilidade de Deus, eu vou citar a primeira, que Deus ele é imutável em sua essência. A sua natureza e seu ser são infinitos. Deus não muda a sua essência. Jamais houve tempo em que Deus, ele não era. E jamais virá o tempo em que Ele deixará de ser. Ele é o mesmo. Ele não evolui. Ele não melhora. Ele não cresce. Tudo que Ele é hoje, Ele sempre foi e sempre será. Deus, Ele é o mesmo. Malaquias 3:6, Ele diz: Eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda jamais. Ele não muda para melhor, porque Ele já é perfeito. E como perfeito não pode mudar para pior. Ele é livre de qualquer influência do curso do tempo, como nós somos. Eu estava brincando com a minha esposa essa semana, que a gente, quando era jovem, 16, 17 anos, pensava de um jeito. Hoje a gente pensa com a cabeça dos adultos e critica os jovens que a gente era. Como a gente pensava desse jeito, meu Deus. Nós mudamos com o tempo. Deus não. Ele não pode diminuir. Sua glória não vai desaparecer, não vai se esvair. Ele é o mesmo. Deus Todo-Poderoso. Criador dos céus e da terra. E Senhor nosso. É o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, que bênção é pensar isso. O nosso Deus não muda. E quando Ele faz uma promessa para nós, vai cumprir. Porque Ele não vai mudar de opinião. O que nós temos que fazer é confiar nesse Deus de tal forma que nós possamos estremecer nas orações. Dizer: Deus, eu confio em Ti. Não
importa o meu redor, não importa, o mundo está se acabando, eu confio no Senhor. Eu lembro de um sonho que uma irmã nossa, que hoje não está mais na igreja com a gente, infelizmente, mas cremos nós que ela voltará. Mas eu lembro que ela sonhou que uma vez ela estava chegando na casa dela, vinha do Crato, chegando na casa dela. Quando ela chegou na rua dela, todas as casas estavam no chão, destruídas, e a dela em pé, intacta. E ela dizia, eu sei que Deus está comigo, ainda que o mundo ao meu redor se destrua, Deus está comigo. E minha esposa passou a cabeça que ela sabe quem é ela. E eu sei que Deus há de tocar seu coração e ela vai voltar para o Evangelho. Aí você vê assim, pessoas que tinham uma fé, mas que as circunstâncias o sufocaram tanto, que acabaram deixando de lado, que acabaram se enfraquecendo. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. Depois, Deus ele é imutável em seus atributos. Veja bem, antes do universo vir a existir, Deus ele era o mesmo sempre. Seus atributos eram os mesmos que são hoje e serão eternamente. E os atributos de Deus não podem sofrer mudanças, assim como a sua divindade não deixa de existir. Veja bem, o poder de Deus, irmãos, é imbatível. Quem pode com o Senhor? Qual é outro Deus nesse mundo que pode combater o nosso Deus? Qual é outro ser carnal, verme, como a palavra de Deus diz, que pode encarar o nosso Deus? O seu poder é imbatível. Há uma imagem bem antiga, eu acho, né? Que é Jesus pegando queda de braço com o diabo. Que imagem tola. Ele não é inimigo de Deus, ele é inimigo das nossas almas, inimigo nosso. Como se o diabo tivesse capacidade de pegar queda de braço com o Senhor Todo-Poderoso. Seu poder é imbatível. É imbatível. Por isso que Paulo diz aqui, confia na força e no poder que vem de Deus, porque ele é imbatível. Sua sabedoria não diminui. E ele pede a nós, busquem sabedoria em mim. Peçam que eu a dou de bom grado. Peçam. Deus, ele é o sábio, o maior. Não há outro que possa se comparar. Teve aquele podcast que a gente assistiu do debate tinha um ateu, o agnóstico e o pastor, né? E o agnóstico queria dar umas ideias para Deus. Olha, eu acho que Deus deveria ter feito assim. Olha a audácia do ser humano, né? A audácia do homem pecador, achar que pode dar ideias a Deus. Que pode dizer o que Deus fez de errado ou não. Sua sabedoria, meu irmão, não diminui, ela é sempre a mesma. Sua santidade é imaculada, Deus é santo. E assim como ele veio à terra e encarnou e andou entre homens pecadores, ele permaneceu santo. Nele não há mácula alguma, não há mancha alguma, é o Cordeiro perfeito de Deus. Deus é santo. O pecado não pôde alcançá-lo. Ele é santo. E ele foi tentado. O diabo tentou ele várias vezes. E foi o que ele diz: arreda Satanás. Glória somente a Deus. Deus é santo, meus irmãos. E a vontade dele é essa para nós. Sejam santos, porque eu sou santo. Eu sou o Senhor teu Deus. Seja como eu. Seja santo. Busque santidade. Busque perfeição. Alcançaremos? Aqui na terra não. Mas ele ordena, busquem, busquem, busquem. Eu estarei com vocês na busca. Vocês não estarão sozinhos. Busquem santidade. Eu sou santo. Essa é a vontade de Deus para nós. A vossa santificação. Sua santidade é imaculada. A sua verdade é imutável. Ela não muda. Há homens que querem atualizar a Bíblia, né? Mas Deus não muda a sua verdade. Deus não muda. O que ele pregava há 3.500 anos atrás é a mesma verdade que ele prega hoje. E é a mesma que irá ser pregada na sua volta. Sua verdade não muda. Os homens podem tentar mudar a vontade. Podem tentar atualizar a Bíblia à vontade. Deus não muda a sua verdade. Ela é imutável. Sua palavra permanece no céu, como o salmista diz. Sua misericórdia não cessa, pois ela dura para sempre. Esse é um dos atributos de Deus que nós temos que glorificar todos os dias, porque Ele tem misericórdia de nós. Ele tem misericórdia de você. Ela dura para sempre, a misericórdia dele. A gente acorda de manhã sabendo, Deus, é mais um dia de luta. Deus, é mais um dia que eu sei que eu vou ser tentado naquele ponto, Senhor. Deus, eu já sei que amanhã no meu trabalho eu vou enfrentar aquele problema, Senhor Jesus. Me ajuda a ser fiel a Ti. Porque a vontade que dá é eu dar aquela desviadazinha. Deus tem misericórdia.
Deus tem misericórdia. Sua misericórdia não cessa, como o salmista diz no Salmo 100. Sua misericórdia não cessa, ela dura para sempre. Nós somos o tempo todo tentados a pecar. Glória a Deus, porque Ele nos ama tanto, que Ele tem misericórdia de nós. Que Ele está conosco, nos fortalecendo. Quando você for orar, amanhã de manhã, diga: Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Porque eu sou um pecador que vou lutar hoje. E tomara a Deus que eu não perca. Mas se eu perder, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. Essa é a nossa oração. Seu amor é eterno. Ele diz em Jeremias 31, com amor eterno eu te amei. Amor eterno. Com amor eterno eu te amei. Desde antes da fundação do mundo até o fim dos tempos, eu te amo, eu te amei. João 13:1, ele diz aos seus discípulos, João fala: e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Mesmo aqueles que iriam negar, mesmo aqueles que iriam fugir e abandonar, deixá-los sozinhos, Ele amou-os até o fim. Ele amou-os até o fim. Seu amor é eterno. Aleluia. Aleluia, seu amor é eterno. Deus, Ele é imutável em seu conselho. Sua vontade não muda. Isaías 46:10 diz: o meu conselho permanecerá e farei toda a minha vontade. A vontade de Deus há de se cumprir, toda ela. Toda ela. Tudo o que Ele está falando aqui, o meu conselho vai permanecer. O que eu estabeleci irá se cumprir. A minha vontade vai acontecer, toda ela. Não importa com o curso desse mundo venha a acontecer. A minha vontade vai acontecer. O conselho de Deus permanece. Alguns, para tentar desacreditar, vão usar o texto famoso de Gênesis 6:6, que diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então Deus mudou. Deus se arrependeu. Porém, Números, que é do mesmo autor, de Moisés, 23:19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a Bíblia se contradiz. De maneira nenhuma, meus irmãos. O texto bíblico jamais se contradiz. O que nós vemos aqui é algo que a teologia chama de antropomorfismo. É Deus usando a linguagem humana para nossa incapacidade poder compreender algumas coisas. E a Bíblia vai usar esse recurso em diversos lugares. Nós vemos, por exemplo, que a Bíblia fala sobre os olhos de Deus, a mão de Deus, os ouvidos de Deus. Tudo isso é antropomorfismo, porque Deus é espírito. Ele não tem mão nem pé, mas a Bíblia usa esses termos para que nós possamos entender algumas coisas. A Bíblia fala que Deus despertou, que Deus está madrugando. Só que o mesmo Salmo diz que Deus não dorme nem cochila. Quando o texto usa que Deus se arrependeu, ele está falando, só nos mostrando em uma linguagem humana. Que Deus, Ele usou o pecado do homem, como o homem caiu, para manter a sua vontade até o fim. Ele vai mudando algumas coisas, vamos usar essa palavra entre aspas, de acordo com a sua vontade, porque ele sabia que o homem ia cair. Ele sabia que haveria o pecado. Deus não criou o homem, o pecado não pegou Deus de surpresa. Deus sabia que o homem ia cair. O que Deus faz é usar essas circunstâncias para a sua vontade. E a vontade dele é essa, sempre será. Deus tinha um plano e esse plano vai até o fim. E o plano dele era reunir um povo, chamar uma nação, e dessa nação ele trazer aquele que viria trazer salvação para o mundo. E esse plano se cumpriu em Jesus. Esse plano se cumpriu em Jesus. Deus levanta um homem chamado Abraão, e Deus pega esse homem de lá dos Mesopotâmicos, o povo mais idólatra da época. Tinha deuses de todo tipo lá. Abraão estava nesse meio. Deus chama: vou pegar tu. E desse homem, ele traz Isaac, e de Isaac traz outro chamado Jacó. Jacózinho que deu trabalho. Jacó tinha seus problemas, né? Jacó era meio enganador, enganava o seu sogro o tempo todo, né? Para se dar bem. E Deus usa homens pecadores. Deus vai usando homens pecadores durante todo o percurso, para que no final, Jesus venha. E Ele veio. O plano de Deus sempre foi esse: se fazer carne através do seu Filho, para trazer salvação a todos nós. Esse sempre foi o plano de Deus. Deus, Ele é imutável em seu conselho. Romanos 11:29 diz: os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento.
não há arrependimento. Os planos do Senhor, Salmo 33, 11. Os planos do Senhor permanecem para sempre. Os seus propósitos do seu coração por todas as gerações. E é isso que Paulo está afirmando aqui para nós. Para nós confiarmos nele. O que Paulo está falando aqui, ó Timóteo, ainda que sejamos fiéis, ele é fiel. Ele é fiel, ele não muda jamais. Confie nele, confie no seu Deus. Mesmo a nossa infidelidade, mesmo a nossa fraqueza, ele não pode negar a si mesmo. Ele permanece fiel. O que há aqui, meus irmãos, é uma firme consolação para nós. É você consolar-se nessa palavra, meu Deus é fiel. Você não pode confiar em homens, mas em Deus sim. Você não pode confiar em si mesmo, mas em Deus sim. Por mais inconstante que eu seja, por mais volúveis que sejam meus amigos, mas o meu Deus não muda. A pessoa, se Deus mudasse, como nós, que de manhã a gente quer uma coisa e à tarde quer outra, como é que a gente poderia confiar nesse Deus? Como você poderia confiar nesse Deus se ele ficasse mudando de opinião o tempo todo? Não, meus irmãos, o nosso Deus não muda. Ele é a rocha. O seu propósito é firme. A sua vontade é estável. Aleluia, a sua palavra é segura. Confie nessa palavra. Quando ele diz assim, eu estou com você, ele não está mentindo, ele não vai mudar de opinião. Ele vai estar com você até o fim dos tempos. Confie, só confie. Só confie. Podemos firmar nossos pés nessa rocha. Firmar. Fazer nossa casa sobre a rocha, ela não vai desabar. O mar pode vir furioso. A tempestade pode vir com força. Ela não vai cair. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Porque eu estou firmado sobre a rocha. E essa rocha é Jesus. Isaías 54:10. Pois ainda que os montes se movam e as colinas desapareçam, meu amor por você permanecerá. A aliança da minha bênção jamais será quebrada, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Aleluia. Os montes podem se destruir. O Everest pode derreter. O meu amor por você vai permanecer até o fim. Aleluia, meus irmãos. Irmãos, que palavra, meus irmãos. O meu amor por você vai permanecer. É um amor eterno. Com amor eterno eu te amei. Não vai mudar, não vai se acabar. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o nosso Deus. Esse é o seu Deus. É um Pai amoroso. Aleluia, é um Pai amoroso. E Ele diz que nada, nem abismos, nem alturas, nem potestades e principados, nem doenças, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada vai te separar do amor de Deus. Aleluia. Meus irmãos, Deus não muda. Deus não muda, jamais. E essa parte de Deus não muda também carrega consigo uma terrível ameaça. Para aqueles que não creem, Deus não muda. Assim como a sua infinita misericórdia não muda, assim também a sua justiça não vai mudar. Aqueles que desafiam, aqueles que transgridem a sua lei, aqueles que o rejeitam, aqueles que não querem a sua glória, aqueles que vivem como se ele não existisse, não podem imaginar que ele vai mudar de ideia naquele grande dia. Não achem, esses homens, que Deus vai agir de forma diferente naquele grande dia. Eu queria ler um texto na versão NVI, Ezequiel 8:18. Versão NVI, porque ela fala bem forte. Ezequiel 8:18 diz assim, ó, o que é que Deus está falando? Ó? Diz assim, ó, por isso, Ezequiel 8:18. Por isso, com ira os tratarei. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, eu não os ouvirei. Olha que texto forte. Olha que texto forte. Esse texto, meu irmão, deveria fazer com que os homens caíssem de joelho e implorassem pela misericórdia de Deus. Eu os tratarei com ira, sem piedade, não os pouparei. Podem gritar aos meus ouvidos, eu não vou ouvi-los. Deus não pode negar a si mesmo para agradar a cobiça desses homens. Homens cobiçosos,
homens orgulhosos que não querem se prostrar e se curvar ao nosso Senhor Jesus. Deus não vai negar a si mesmo para agradar esses homens. Deus é santo, Ele é imutavelmente santo. Deus odeia o pecado e Ele odeia eternamente. E é por isso que o castigo é eterno. Paulo acrescenta aqui, se o negarmos, Ele o negará também, nos negará também. Aquele que o nega diante dos homens, Ele o negará diante daquele que está nos céus. Não haverá misericórdia, haverá a justiça de Deus sendo cumprida, justiça santa e perfeita de Deus. Não haverá piedade nem misericórdia. Porém, meus irmãos, esse atributo de Deus nos traz consolo, porque nós podemos confiar nele. Você que é crente pode confiar nele. Você que entregou seu coração a Jesus, que diz, Senhor, o Senhor é o meu Senhor agora. A minha vida é tua. Quando você faz isso, há esperança para nós. Há esperança para aquele que espera no Senhor. Há perdão para aqueles que entregam seus pecados na cruz de Jesus. Há salvação para os que reconhecem que precisam de salvação. Aqueles que não são soberbos, mas que são pobres de espírito e reconhecem, eu preciso de um Salvador. E esse Salvador é Jesus. Cristo nos trouxe salvação. Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte na cruz. E por causa disso, todo aquele que entregar sua vida, ele também vencerá. Hoje não é dia de negar ao Senhor. Hoje é dia de o reconhecer. Hoje é dia de o confessar. Hoje é dia de confessar nossos pecados e saber, precisamos de Jesus. Ele é o nosso Salvador e é um Salvador que nos ama. E isso não vai mudar. Com o amor eterno, eu te amei. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Com amor eterno, eu te amei. Aleluia, meus irmãos. Deus, Ele é imutável. Mesmo sendo infiéis, Ele permanece fiel. Diz que estará conosco todos os dias e estará. Podemos confiar nessa promessa. Você pode confiar nessa promessa. Você pode se entregar completamente a essa palavra. Ele estará comigo todos os dias. Mesmo no dia mau, Ele estará comigo. Mesmo quando você estiver fazendo aquela oração sozinho no seu quarto, sem sentir nada, sem ouvir ninguém, imaginando, Deus não está me ouvindo. Acreditem, meus irmãos, Ele está lá. Ele está ouvindo você. Mesmo em meio às dores, às dificuldades, à solidão, Ele está lá. Ele está lá. Se você estiver orando no seu quarto, saiba, Ele está lá. Porque Ele prometeu. E Ele não pode negar a si mesmo. Podemos confiar nessa palavra. Ele é fiel. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Confie no Senhor Jesus. Confie nas promessas dEle para você. Porque saiba que as promessas dEle são eternas. Nós possamos entregar nossa vida a essa verdade. Deus, não importa o que o mundo faça comigo, Senhor. Eu confio em Ti. A minha vida é Tua. Amém? Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus.